Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM, um papo super descontraído sobre inovação, empreendedorismo e criatividade. O meu nome é Maca, eu vou ser o mediador aqui, o host desse papo de hoje. Antes de a gente apresentar as nossas incríveis convidadas que já estão aqui na minha frente, eu vou pedir para vocês não deixarem de seguir a gente lá no Instagram, txm.methods. Acompanha também a gente lá no LinkedIn, pelo nosso perfil lá, TXM Methods. No YouTube também, você deve estar vendo esse vídeo no YouTube, então não esquece de seguir, ativar o sininho, marcar, fazer toda aquele ritual clássico dos melhores podcasts aí, tá? E agradecer principalmente a Sebrae Hub e Sebrae SC por ceder esse espaço pra gente aqui gentilmente, tá? A gente tá gravando no estúdio deles aqui, estúdio maravilhoso, tá? Então, muito obrigado, não só por isso, mas por toda a parceria. E agora sim, as duas empreendedoras de sucesso estão aqui com a gente hoje, essa dupla gaúcha maravilhosa que está fazendo um sucesso aqui em Santa Catarina, a Jéssica e a Jéssica, não confunda, é Jéssica e Jéssica, ok? Meninas, prazer ter vocês aqui hoje. Muito prazer, a gente que agradece muito o convite, né? É muito bom estar nos espaços podendo levar um pouquinho das nossas ideias, das nossas palavras, do que a gente acredita. Que coisa boa. E elas têm um projeto incrível que começou lá no Co-Creation Social Lab, lá do Monte Cristo, tá? E elas vão falar um pouquinho pra gente daqui a pouco aí sobre o negócio como um todo, um negócio super inspirador, super legal, e que a gente possa ter mais projetos assim no mundo. Mas antes eu quero saber um pouquinho de vocês. Jéssica, quem é você? Da onde você vem? Como você surgiu? Me conta! Então, eu sou lá, né, sou gaúcha, sou de Porto Alegre, como você já trouxe aqui, né? Venho de uma família de artistas. Massa. Como eles, sou mais uma. Uhum. Sempre caminhei, né, por esses caminhos, mas faz uns 8 anos, mais ou menos, que eu decidi realmente sair, assim, do trabalho de carteira assinada e construir meu trabalho como autônomo, né? Em vendo para quais lados eu queria, o que eu queria fazer da minha vida nesse sentido e tal. E a partir daí eu comecei a viajar, viajei por 3 anos, mais ou menos, pelo Brasil, América Latina. Então aí eu aprendi muita coisa, aprendi muito sobre a cultura daqui das nossas terras, né? Aprendi com muitas pessoas que trabalham também dessa forma. E quando eu decidi, assim, que eu precisava dar um tempo e descansar, enraizar um pouco e construir coisas mais, né, palpáveis, assim, eu resolvi vir morar aqui para Santa Catarina. Uhum. Então, quando eu cheguei por aqui, acabei de aterrissar, assim, eu reencontrei a Jéssica, que a gente já se conhecia lá, a gente estudou juntos na mesma escola. E lá no ensino fundamental, assim, faz muitos anos. Isso aí foi uns 2 anos atrás. E a gente, enfim, tinha várias ideias parecidas, nossos projetos, né, se atravessavam de diversas formas. E aí começou a nossa história. Bacana. A nossa jornada, esse encontro potente. Faz uns 4 anos, né, que isso aconteceu. O 4 anos se encontraram aqui em Santa Catarina. Isso, aqui em Floripa. Isso. Que massa, que massa. E a Jéssica? Uhum. Então, também sou de Porto Alegre. Vim aqui para Florianópolis em 2016. E acho que, assim como essa saída de Porto Alegre também foi, né, por uma busca de autoconhecimento, de se descobrir em outros territórios, de conhecer outras pessoas, outras culturas. E chegando aqui, muito essa vontade, já nesse impulso, né, nessa coragem, comecei a empreender. Então, antes de existir a Crua, eu sou designer de moda regenerativa, onde eu trabalho com costura criativa em cima do lixo, né, também já com essa preocupação, né, de onde vão parar as coisas, de como que elas são feitas e o impacto, né, de tudo isso. Então, já trabalho ressignificando o lixo com upcycling, onde eu transformo o lixo em outras coisas, conto novas histórias, né, a partir disso. E comecei a empreender aqui em Floripa. E nessa época, dentro da própria Soy Lúcida, que é essa marca, eu tinha uma linha de produtos lixo zero e eu já vinha estudando questões do absorvente de pano. Acho que
vir morar em Floripa, ele é um divisor de águas, assim, né, na nossa relação, acho que com a natureza, e isso acaba refletindo, né, na forma que a gente lida com o nosso corpo, com a nossa saúde e tudo mais, e viver em meio à natureza, querendo ou não, foi um encontro muito grande com a minha própria ciclicidade, assim, né, Porto Alegre é uma selva de pedras, né, então tu quer ver os ciclos das coisas, tu olha pra cima, tu olha pro céu, pras estrelas, não tem muito essa coisa o mar, os rios, né? Enfim, como essa força potente que tem aqui em Floripa. E acho que esse reconhecimento, assim, de viver em meio à natureza, deu para perceber a própria ciclicidade e me ver nessa ciclicidade, né? Então, aqui mesmo em Floripa, comecei a me relacionar um pouco com outras visões, assim, né? De como pessoas indígenas, pessoas que estudam já com questões uterinas a partir de outras cosmovisões também. E isso foi trazendo diversos inputs, assim, né, dessa área sobre o ciclo menstrual, sobre também questões sutis e subjetivas do nosso emocional, também questões dos nossos hormônios. E a partir disso eu comecei esse estudo, esse autoestudo, né? Acho que foi um estudo muito experiencial a partir de mim mesmo. E nesse reencontro que eu tive com a Jéssica, que foi em 2018, ela tinha acabado de voltar também de umas viagens onde ela também tinha tido encontros, que ela aprendeu a fazer absorvente de pano à mão, também escutou de umas abuelas histórias sobre o útero e menstruação, e numa conversa, a gente super encantada, assim, com esse universo, né, e com a potência disso na nossa construção, né, como ser humano também. A gente começou a ter vontade de desenvolver bios e eu olhei para ela, amiga, vamos fazer isso junto, né? Porque empreender já é desafiador. Então, começar a construir um produto do zero e tudo mais, ele tem estudos, ele tem pesquisas, ele tem testes. Então, a gente olhou, vamos junto. Então, aí que começou a nossa história. E Floripa trouxe isso tudo, trouxe natureza, trouxe essa inspiração, trouxe a Jéssica, e a Jéssica fez elas se encontrarem de novo, que bacana. E aí descobriram o Co-Creation Social Lab lá do Monte Cristo como? Enfim, isso foi lá em 2018, né? Daí tem uma noite toda. Traz um cafezinho. Enfim, quando a gente começou, se reencontrou e aí começou a traçar esses projetos. Até se tornar a Crua foi um grande caminho. Foi um grande caminho. A gente começou, na verdade, como uma collab. Legal. Eu com a minha marca, ela com a dela, e isso era um produto que a gente tinha em conjunto, né? Que eram os absorventes. Mas, conforme a gente foi trabalhando, colhendo feedbacks dos clientes, das clientes e dos clientes, a gente começou a perceber que, na verdade, era bem mais complexo do que a gente esperava, talvez, né? Então, aí começaram a surgir novas demandas. Então, além de a gente estar trabalhando com os absorventes, a gente começou a precisar estudar mais sobre o assunto, né? Surgiu a oportunidade de fazer um curso de educadora menstrual, que eu fiz, na pandemia. Foi uma oportunidade que eu vi, assim, daí abriu muito a nossa mente, né, amiga? A gente começou a ver que, na verdade, a gente precisava de um engajamento político muito maior. Que era uma questão de saúde pública, muito maior do que a gente querendo trabalhar o autoconhecimento e até a conscientização dos impactos, né, que são os absorventes descartáveis para o planeta e tudo mais. A gente viu que era uma questão muito maior de promover uma dignidade menstrual para as pessoas que menstruam, né? E aí a gente viu que, na verdade, o que a gente achava que era só uma junção para fazer os absorventes, na verdade, demandava de que fosse um projeto único que tivesse toda a atenção para ele, né? E aí a gente começou a desenhar isso, que seria um projeto único, que seria a Crua, que seria uma marca, inicialmente, com desenvolvendo esses produtos, e aí a gente começou a ter ideias de, na verdade, assim, com esse conhecimento que a gente estava começando a adquirir, de compartilhar, né, esses conhecimentos. Então, surgiu a necessidade de ter esse viés também de serviços, né, para trabalhar com o público que não tem acesso a esse tipo de conhecimento. Foi aí que o Co-Creation apareceu, que daí a gente, enfim, uma amiga falou para uma amiga que disse que sabia de uma pré-incubadora, a gente falou, gente, é isso que a gente precisa. Porque as duas, sabe como é que é? A gente, assim, né, a gente, tipo, é baixa renda, pobre, a gente... Tá no corre, né? Tá no corre, tá fazendo corre. E aí a gente faz tudo, a gente é tudo, né, amiga? Todos os setores de uma empresa, a gente é administrativo, contabilidade, marketing, costureira, ilustradora, fotógrafa, modelo... Tudo que nós né, amiga?
Multi-habilidades. É isso, é E aí o isso. Co-Creation veio pra nos auxiliar nisso, assim, tipo assim, nossa, tem um lugar que pode nos dar um direcionamento. E até a gente chegar no Co-Creation, a gente teve uma experiência de 1 ano, né, com a Uhum. Cru, assim, de empreender. E até então, a gente ainda não tinha compreendido que o nosso cliente final seriam pessoas em vulnerabilidades. A gente se via mais como uma marca, né, que desenvolvia produtos para autogestão menstrual e que entregava ali um caminho, né, de autoconhecimento a partir disso. E com o tempo a gente foi vendo que não era tão fácil vender, que existiam também certos preconceitos, né, que menstruação é um tabu, né, é um tabu, então até a pessoa querer tocar no sangue, não é todo mundo que acha isso comum, eu vou lavar o meu absorvente, mas e se ficar manchado, eu vou, sabe? São muitas questões, assim, então... para nós foi 1 ano, assim, de experiência, onde a gente conseguiu, né, lançar o nosso site através das vendas. A gente teve uma parceria incrível com a Nossa 8 Baby, que é umas meninas de Portugal. Elas são brasileiras, mas vivem em Portugal. E a gente praticamente fez elas abraçarem, assim, a nossa história. A gente chegou assim, gurias, a gente só pensa em vocês para desenvolver o nosso site, né, essa parte da comunicação. Mas é isso, a gente tá no corre e tudo vocês mais. já conheciam elas antes? O trabalho delas. Tá. Então a gente foi atrás, contou a história, montou uma apresentação. Eu falei, amiga, a gente precisa fazer elas se encantarem pelo nosso projeto. E assim foi, elas se encantaram, fizeram um valor super acessível e conseguiram, assim, traduzir a nossa comunicação bem da forma plural que a gente queria, assim, e também numa identidade brasileira, que eu acho que isso também era algo bem importante. Então, com o lançamento do site, que a gente sentiu que foi o lançamento da Crua, né? Porque a gente já estava comercializando a partir dessas collabs. A gente vendeu como mais de 100 absorventes, né? De collabs. E para lançar o site, para conseguir trabalhar com as gurias, a gente fez um pré-venda também, onde num final de semana a gente conseguiu também levantar uma grana. Então, foi muito legal, porque desde da criação da Crua e tudo isso, a gente teve toda uma rede que apoiou muito, né? Esse desenvolvimento também. Mas a partir da Crua no mundo, a gente viu que a gente precisava vender muito absorvente para se sustentar e fazer o projeto ser de fato viável, assim. Então, foi um ano bem frustrante, porque daí é isso, a gente ficou lá 1 ano na construção do que seria a Crua, né? Dessa essência, desse propósito, né? A comunicação e tudo mais. E depois dela no mundo, a gente se apresentou com esse grande desafio, que ela não estava sendo tão fácil de sustentar a gente estava praticamente pagando, né, para trabalhar, então foi aí que a gente ficou nesse lugar de, a gente precisa sair desse empreendedorismo intuitivo e, de fato, estudar e aprender sobre, e aí a Jéssica veio com essa solução, né. Essa solução que foi o Co-Creation. O Co-Creation, E aí entraram no Co-Creation e deu certo? Foi legal ou não? Eu acho que foi um susto, né, Legal. de a gente enxergar o lugar que a gente estava, principalmente nessa questão financeira. Eu acho que o Creation, assim, foi revolucionário no sentido que a gente mudou a nossa rota. A gente recalculou a rota totalmente, assim. Tipo, a gente estava indo para um lado, mas a gente estava vendo que não era por ali. E aí a gente encontrou estratégias. Dentro disso a gente encontrou o Co-Creation. E ele foi ótimo para ele nos auxiliar nessa recalcular essa rota, né? Então, ele foi ótimo para isso, assim, ele deu vários direcionamentos, a gente conseguiu compreender melhor partes de uma pequena empresa, de uma microempresa que a gente não fazia ideia, que a gente, né, tipo, vai começar da onde? Vai aprender aonde, esse tipo de coisa. Como é que eu sei precificar um produto? Como é que eu sei falar com o meu cliente? Como é que eu sei fazer uma pesquisa de mercado? Tudo isso era a gente que Google, YouTube... Funciona, mas assim, né, é limitado. Então, ali com os mentores, né, teve essa facilidade incrível, assim, também, além dos mentores, que são pessoas capacitadas, que conseguem trazer pra gente de uma forma mais elucidada, assim, as questões que a gente tinha dificuldade, o que eu acho muito legal do Co-Creation é que tinha vários colegas que estavam passando por coisas muito parecidas com a gente, e às vezes não tão parecidas, mas coisas que talvez a gente já sabia um caminho e podia auxiliar. Ou coisas que a gente não sabia nada, mas tinha um colega que sabia, então também pôde nos auxiliar. Então, acho que também ter essa troca com a galera lá foi muito legal, né? Foi uma troca muito rica, assim. E para nós, antes de a gente entrar no Co-Creation, a gente teve uma oportunidade, né, de ser contemplada no edital da Lei Aldir Blanc com um projeto que a gente escreveu da Crua.
E foi um projeto que a gente gestou, assim, ele. A gente pegou habilidades que a gente tinha em potencial, né? Formações que a gente havia feito e desenvolveu ele. Foi uma mistura de arte com educação menstrual, com autoconhecimento. E essa ação, assim, foi algo que nos movimentou muito, onde a gente ficou, não, a gente quer muito que esse seja um serviço da Crua, onde a gente levou a educação menstrual em uma outra linguagem, construindo uma nova narrativa na prática também disso. Então, a gente procurou muito co-creation também de como se colocar no mercado, né, como esse serviço e, assim, ser um negócio social, que era a nossa vontade, mas ainda assim ter os nossos produtos, ter as nossas criações e tudo mais, assim. Então, com o co-creation, quando a gente chegou, foi um susto inicialmente de ver os números, os dados, e a gente vê, porra, vamos ter que ralar para que isso seja uma marca de fato. E eu acho que o co-creation ele foi impecável no sentido da escolha dos mentores deles, porque a Hecate, principalmente, assim, ela foi sensacional em todos os processos. Acho que a forma também de ir fazendo aos pouquinhos e trazendo uma entrega, quando tu vê, pô, olha, a gente já tem tudo isso de colheita, assim, então acho que a metodologia que ela trouxe, assim, e o Paolo também nos auxiliou muito nessa questão financeira, né? Porque Uhum. é tudo. Tu ter uma ideia, assim, de quanto que vale teus produtos, de quanto que tu gasta, sei lá, pra estar trabalhando durante o dia, produzindo algo. Enfim, tudo isso, assim, eram questões que nos pegam, porque afinal a gente precisa que o que a gente está se envolvendo hoje seja a nossa fonte de sustento, né? Isso é imprescindível. Então, isso é um caminho que a gente rala, que, tipo assim, não vou mentir, quase todo dia dá vontade de desistir. Se não fosse a Jéssica no meu caminho, eu já teria desistido. Eu diria que se não fosse a Jéssica no meu caminho, eu também já teria desistido, assim, porque é muito uma pegando a mão da outra, assim, e realmente, não, vamos junto. E eu acho que como a gente teve bastante tempo, assim, né, de construir, de consolidar, a gente tem muito da gente nesse projeto, assim, ele tem muito o nosso coração, nossos propósitos, assim, né, então, além de ele ter essa cara, ele tem muito mais intenção, né, do que a gente tem de intenção, assim, pro mundo, pras pessoas, e muito mais porque a gente experiencia tudo isso, né, antes de todos os absorventes irem pro mundo, a gente experienciou, a gente testou, a gente fez mais de 7 modelos nessa caminhada, assim, esse tecido não deu, não, vamos lá de novo. Esse aqui não funcionou desse jeito, não, vamos de novo. Então, foram muitos erros e muitos acertos, assim, pra gente chegar até aqui. Então, agora a gente se reconhece de um novo lugar também, né? Depois dessa experiência, que antes a gente se via como uma marca, agora a gente se vê como um negócio social. Então, a gente vê o nosso cliente de uma forma diferente, a gente vê o nosso público final como uma forma diferente também. E acho que a partir disso, outros caminhos foram se abrindo, né? Final do ano passado, agora, junto com o encerramento do Co-Creation, a gente conseguiu fazer um voluntariado no socioeducativo feminino, né? Que é as meninas menores de idade, onde a gente teve um encontro incrível, já abrindo os caminhos para esse ano também. A gente teve a finalização lá do encontro, que foi no Summit, onde a gente teve muitas portas também para trabalhar com escolas e com, enfim, então o nosso direcionamento está indo cada vez mais para isso, assim, né, de estar promovendo essa educação menstrual mesmo na prática e levando nesses espaços. E hoje o principal canal de venda de vocês é o site? Tem algum outro canal? Ou o principal é o site? Enfim, acho que o principal hoje acaba sendo o Instagram. Mais do que o site, a gente ainda luta para que o site seja, assim, um caminho, mas a gente precisa, como a gente recalculou a rota e modificou também o nosso foco, o nosso cliente, o nosso produto final, tudo, a gente precisa meio que, acho que, dar uma... mexer no site, né? E modificar também a nossa comunicação, porque a gente se comunicava como uma marca, né? Que vendia absorventes e outros produtos para gerir a menstruação. E hoje a gente se vê de outra forma. Então, a gente precisa... Acho que esse ano é um ano também de a gente conseguir fazer
a gente já fez a análise e conseguir, então, comunicar, né, como que vai ser essa nova marca, que é esse negócio social. Eu diria também que mais do que o site, o Instagram, a gente é melhor ainda no offline, né? É o boca a boca, a troca, a nossa própria rede, assim, de pessoas que a gente conhece, o que elas trabalham, tem muita relação com isso, então acaba que a gente tem algumas revendedoras também, que levam para outros espaços para vender. A gente também participa de feiras, né, da Fata Femme, quando tem essa oportunidade, enfim. Sim, e aí são sempre uma oportunidade de estar falando sobre isso. Afinal, tipo assim, são 4 anos fazendo isso. E muitas pessoas acompanham o processo e o quanto a gente mudou, o quanto a gente cresceu. E esse offline que a Jessie fala, eu acho que é bem isso mesmo, assim. A gente se movimenta muito por aí. Porque as pessoas ouviram falar da gente, sabem, e aí indicam, e aí quando alguém vê falar sobre o assunto, nos manda alguma coisa, ou, tipo, quando alguém procura, eu queria que alguém trabalhasse, enfim, sobre absorvente, ou sobre falar para menstruação, alguma coisa, acaba chegando na gente, né? Esses tempos alguém, eu tenho 100 mandalas lunares que vão vencer, já, tipo, traz pra gente que a gente inventa projeto, inventa alguma dinâmica para conseguir introduzir isso e tá somando, né, nessa questão. A nossa maior vontade é estar podendo trabalhar nessa área, assim, né? Então, o que vier é bem-vindo. A gente costuma sempre analisar todas as propostas. Às vezes não tem verba, a gente dá um jeito. O que a gente, assim, a nossa luta realmente é fazer com que o governo esteja custeando tudo isso, porque, né, é essa nossa bandeira que a gente levanta, assim. Legal. Mas tudo que der para dar um jeito a gente dá, né, amiga? Se for a gente conseguir que empresas possam, de alguma forma, bancar algum projeto, ou editais também, a gente entra, tudo que a gente puder estar envolvida para fazer isso acontecer, a gente faz, né? A gente está sempre atento aos editais, sempre escrevendo algum projeto. Boa. A gente teve a sorte de ter tido essa primeira experiência, né, com a Lei Aldir Blanc, e que foi, na prática, incrível, assim. Então, já trouxe um case pra gente de projeto de educação, né, com metodologia. A Jéssica tem uma bagagem de educação biocêntrica, eu já estudei pedagogia da cooperação, algumas metodologias ativas. Então, a gente traz essas metodologias colocando o nosso tempero, né? Misturando um pouco de arte, misturando um pouco de vivência com o corpo, que eu acho que tem tudo a ver, né? Autoconhecimento, conhecer o corpo, o ciclo menstrual, sexualidade também, saúde pública. Então, tudo isso a gente acaba integrando também. Muito massa, muito massa. Cara, que dupla fantástica, hein? Que dupla fantástica. Deixa eu perguntar uma coisa. Quantos produtos, em média, assim, um número aproximado, vocês já venderam? A gente não tem esse dado. Mas vamos dizer, 100. 100? Muito mais. Muito mais. 500? Mais. 1000? Mais, eu acho. É que a gente já fez... antes de ser a crua, já foi uns 200 para mais. Daí mais a pré-venda da crua foi mais de 100. Vamos botar 1000 aqui. Uns 1000. Com certeza. Vocês têm noção que mudaram 1000 vidas? Vocês já pararam pra pensar nisso? Eu costumo que eu não penso muito sobre isso. Até deveria pensar mais para que isso fosse um combustível, né? Pra seguir nesse movimento. Mas direto a gente recebe alguma mensagem, assim, de faz tanto tempo que eu tô usando a bio de vocês, eu nunca mais precisei comprar absorvente. Nossa, comecei a olhar pro meu ciclo, comecei a ver a cor do meu sangue, observar a saúde da minha menstruação. Então, acho que sempre vem uns feedbacks que dão um carinho no coração, assim, do quanto isso foi revolucionário, tanto, né, nessa questão de não precisar gastar dinheiro todo mês com isso, quanto nessa questão de interagir com o próprio ciclo mesmo, né? Eu acho que isso é o grande legal de um negócio com propósito, sabe? Que é de tu entrar na vida da pessoa, não numa troca de valores ali. Ela comprou um produto, pagou, ok, existe isso, mas muito mais do que isso, de vocês mudarem a vida da pessoa, de vocês entrarem na vida da pessoa, melhorarem a vida da pessoa. E isso que tu falou, da pessoa olhar o seu ciclo menstrual e a menstruação com outro olhar, de pensar de uma outra maneira, eu acho que isso é muito legal. Acho que isso extrapola uma venda, acho que isso entra na vida das pessoas e com um propósito lindo, maravilhoso e incrível que vocês têm.
né? Então, mudar a vida de mais de 1.000 pessoas aí, cara, é um trabalho fantástico. É o que muita marca grande não consegue fazer hoje. Tá? Se a gente for parar para pensar em marcas maiores, já super bem posicionadas e tudo, tem muita marca que não consegue fazer o que a Jéssica e a Jéssica conseguem fazer em 4 anos. Média de 4 anos. Vocês pararam pra pensar que são uma marca super... Vai ser 5 agora. 5 anos. E são uma marca super jovem, sabe? De 2 meninas super jovem e tudo. Mas falando de negócio, assim, cara, 5 anos um negócio, tá onde vocês estão, com o pensamento que vocês estão, com a visão que vocês têm, cara, é muita maturidade para um projeto muito novo. Que bom. Eu fico muito feliz aqui. E como é que foi a jornada de vocês, falando um pouquinho mais de Co-Creation ali, como é que foi a jornada dentro do Co-Creation? Entraram de um jeito, tiveram um choque ali, né? Que esse é o objetivo. Tiveram um choque. E como é que saíram? A gente se colocou nesse lugar, né, de pausa junto com o Co-Creation em relação à marca, né? Porque como a gente precisava reformular a nossa base, a gente, vamos dar uma pausa para as questões externas, produção de conteúdo e tudo mais, e vamos trabalhar realmente a base do nosso negócio, assim. Então, a gente realmente fez uma reforma íntima ali de questões, né? Eu acho que, na prática, assim, eu acho que foi extremamente construtivo. Como a Jéssica tinha comentado, era um grande grupo, né, de muitos empreendedores de diversos negócios diferentes. Então, eram muitas dores que, nessa troca, assim, acabava sendo muito construtivo, assim. Eu acho que a gente teve várias vezes momento de desistir. Principalmente quando chega a parte dos números, assim, de ver quanto a gente deveria estar fazendo por mês para o projeto existir, de a gente se dar conta de, a gente tá todo esse tempo pagando para isso acontecer, né? E então chegou um momento que a gente ficou, parece que não tem saída, a gente não é herdeira, não vai dar de continuar. Mas eu acho que, assim, a gente realmente se colocou numa pré-incubação. A gente se sentiu embriões, assim, de novo. Assim, então é uma pré-incubação, então tá. É que diferente dos outros projetos, eles estavam nascendo lá dentro, né? E a gente deu um passinho pra trás. Sim. Isso. Então, a gente teve toda essa questão que eu acho que faz parte de um nascimento, que vem os medos, vem as inseguranças, vem as vulnerabilidades sendo colocada à prova, né? Mas eu acho que assim, depois de tudo isso, finalizando, quando teve as apresentações do pitch, onde a gente se puxou, assim, né, colocou todo o nosso coração e teve uns feedbacks maravilhosos que fez a gente perceber que não, na real, a gente tá indo bem, assim, a gente, né, vale a pena. E, enfim, ter reconhecimentos de diversas formas, eu acho que foi também renovador, assim. Eu sinto que pra mim foi, tipo, um voto de esperança. E falar assim, tá, beleza, foi um ano trash, falando por mim, assim, um ano que a gente pensou, assim, inúmeras vezes que não ia rolar mais, mas no final, a gente parou para fazer nossa reunião de final de ano e fazer uma colheita, assim, eu falei, cara, que ano maravilhoso, que ano sensacional, que ano que fez a gente, tipo, ver que realmente vale a pena, né, pra gente ter um próximo ano melhor ainda, mais próspero e mais, né, mais maduro, sabe, também, assim. Então, eu acho que o Co-Creation nos ajudou muito nisso, assim. Foram vários momentos, mas depois dessa pré-incubação, eu acho que a gente conseguiu renascer, né, amiga? Assim, de uma outra forma. E isso foi revigorante também. Eu sinto que revigorou a minha crença no que eu faço, fortaleceu, né? Enfim, tudo que eu acredito, assim, para eu continuar, assim, para eu ter força e vigor para seguir empreendendo, assim, nisso. E abraçar, né, as portas que se abriram também, que se abriram muitas portas, assim. Então, a gente poder aproveitar esse momento novo, né? E uma coisa muito... Desculpa, pode falar. Uma coisa muito legal que tu falou é o Co-Creation ajudou. Isso eu queria destacar muito, até para você que tá em casa, é o seguinte, o Co-Creation ajudou, mas quem se entregou pro processo, quem teve lá desde a inscrição de, dar um passinho para trás, como vocês falaram, né? E quem se entregou para isso, quem fez valer a pena foram vocês, sabe? Então, às vezes a gente vê muitos projetos, cara, super legais, projetos super bacana, que a gente enxerga um futuro
e aí o empreendedor não se entrega pro processo, não cocria junto com o time inteiro, não vai na mentoria. Cara, e a gente vê aquele projeto muito legal morrendo. Então tem muito disso, e enxergo muito isso em vocês, essa entrega de vocês de, cara, se é pra gente fazer, vamos até o fim aqui, vamos fazer dar certo, vamos aproveitar tudo. Então, Nosso objetivo era ganhar um pitch em primeiro lugar. aí, ó, boa. Mas o importante é a jornada, A curiosidade ganharam um pitch em primeiro lugar? Não, a gente não ganhou. Ok. Mas foi ótimo. Mas a gente teve Foi um tudo reconhecimento bom, importante. Recebemos um prêmio novo, prêmio Revelação. Boa, tô É, sabendo. não, pra não parecer competitiva, né? Não é que o nosso objetivo era ganhar o primeiro lugar. Nosso objetivo era ganhar o registro de marca, né? Que seria uma Um dos prêmios. dos legal. assim, né? Mas no fim a gente acabou conseguindo também. Aí o pessoal do Co-Creation é muito legal. Eles são muito disponíveis, muito... É isso, quando se percebe que tem uma força de vontade, se percebe uma potência, eles são muito massa, assim, né? Costumam abrir bastante portas, assim. E vocês falaram bastante com a Ecate, né? Uhum. Conversaram bastante com ela. A Ecate é fantástica. Sou fã dela, já falei 1000 vezes pra ela isso. Ela é do mesmo time que eu na TXM, que é do time de comunicação. Então a gente trabalha muito junto. Ela é fantástica. Qual que é o site pra comprar? É www.sejacrua.com. Seja Crua. E o Instagram? @seja.crua. Seja.crua. Uhum. E planos pro futuro? O que pensam agora? Qual o próximo passo? A gente Dominar o mundo. A gente é sonhadora, né? Então, pra esse ano, assim, a gente quer muito desenvolver um documentário que fale sobre corpos menstruantes, assim, construir novas narrativas desse tema, né, da menstruação. A gente tem uma vivência nossa que toda vez que a gente chega num espaço, a gente pergunta como que foi a primeira menstruação, né, o que a pessoa escutou. E a grande maioria diz, virei mocinha. E a gente já fez uma vivência com pessoas de 50 e poucos anos a 13 anos de idade no mesmo espaço. E todas elas escutaram a mesma coisa. Então, faz tanto tempo que a narrativa não muda, né? Então, acho que a gente quer construir muito contar uma nova história, né? A partir desse documentário. E também trazer as corpas que menstruam, né? Porque não só as mulheres cis, mas pessoas não binárias, homens trans que não se harmonizam, pessoas intersexo, então acho que é bem importante dar o lugar dessas pessoas, né, e enfim, esse lugar de fala também. Agora em maio a gente vai participar do quarto encontro latino-americano de educação, saúde e ativismos menstruais, que vai acontecer em São Paulo. Caraca, que incrível. Massa. Que legal. Sim. Enfim, a gente agora, né, mudando essa rota como um negócio social, então a gente tem buscado cada vez mais espaços para que a gente possa, né, levar as nossas experiências e as nossas trocas. E também a gente está buscando parceiros, né? Assim como, por exemplo, a gente tem o Diário Menstrual, tem outras pessoas que produzem, que são empresas muito maiores, que daqui a pouco a gente pode trabalhar com material de doação delas, enfim, ver empresas parceiras que podem estar somando para que a gente não pare por questões financeiras, né? Que a gente sempre, enfim, tenha uma rede para que esse projeto continue acontecendo. E levar, né, essas oficinas para mais lugares. Eu acho que esse é muito um foco desse ano, assim, que a gente consiga também em breve estar viajando, levando essas vivências. A gente quer que os nossos produtos estejam em mais lugares também, porque através deles que esses projetos também vão estar acontecendo, né, questão de sustentabilidade financeira, para que a gente não dependa só dos editais e do governo ou de, investidores, para que isso continue acontecendo. Então, acho que é isso, né? A gente tem muito sonho de ter o nosso espaço, né? Um espaço físico, assim. Ó. Boa. Mas acho que isso fica para um próximo ano, né? E você que é empresário, empreendedor, empreendedora e tá procurando um projeto aí, ou gostou desse projeto, entra lá no site sejacrua.com.br, .com.br, né? Isso. .com. Sejacrua.com. .com, Manda um e-mailzinho pras meninas.
Projeto incrível, super legal. Eu sempre digo que a gente tem um propósito na TXM que é mudar o mundo de baixo para cima, né? As meninas estão mudando o mundo de baixo para cima, tá? Então, vamos mudar o mundo junto, vamos mudar o mundo junto com elas. Tá com uma graninha sobrando, quer investir, quer fazer parte. Eu acho que não é só investir por investir, quer fazer parte desse mundo com vocês, quer compartilhar esse mundo com vocês. Cara, estão aqui, ó, baita projeto para você investir. Jéssica, uma frase que te inspira. Boa frase, legal. É a minha cara essa frase. Ai, uma frase que me inspira. Posso passar a bola e pensar? Ah, não tem problema. Pode, não tem problema. Você que manda. Jéssica, uma frase que te inspira. Tem uma frase que eu gosto muito que é: aquele que não se mexe não sente as correntes. Boa, bela. Ai, eu aqui super pensando em frases inspiradoras e me veio uma frase que esses dias eu tava com o papel e a caneta na mão, assim, e escrevi, que é: o sangue que escorre em mim é a força de parir quem eu sou. E eu acho que tem muito a ver, né, com esse assunto da menstruação, né, que é esse processo que a gente passa ciclicamente, né, e sobre a delícia e os desgostos de ser quem a gente é, né? As delícias e as dores, assim, de parir as histórias que a gente quer contar e aquilo que a gente já é e que a gente quer ser, né? Então, acho que... Que legal. Incrível. Meninas, incrível conversar com vocês. Tô encantado, tô aprendendo muito. Eu digo que em todo podcast eu sou a pessoa que mais aprendo. Eu vou conversando e vou aprendendo, e nesse universo mesmo eu sei absolutamente nada, né? E nós, homens, deveríamos aprender muito mais sobre isso. Devia ser uma obrigação nossa aprender muito mais sobre isso. Uma dica de vocês para quem está começando lá no Co-Creation, para quem está entrando lá no Co-Creation. Eu acho que principalmente é não desistir, assim, dos seus sonhos, porque a gente sabe que não é fácil, nem um pouco, mas faz toda a diferença, assim, para aproveitar realmente essa oportunidade, né, que é uma oportunidade maravilhosa, assim. Então, eu acho que é não desistir mesmo, assim. Claro que, às vezes, a gente sabe que cada pessoa tem uma realidade, uma condição de vida, e não tem como equivaler nada. Então, né, a gente sabe disso, assim, mas na medida do possível, se puder se envolver, participar e estar presente e não desistir, assim mesmo, porque vale a pena. Faz diferença, assim. Pra mim, faz muita diferença. Que bom, que bom. Meninas, prazer incrível falar com vocês. De novo, www.sejacrua.com. Não façam como eu, que fala .com.br, é .com, tá? Instagram, seja.crua. Acertei? Instagram de vocês é qual? Pode divulgar? Pode. O meu é... daí tem que soletrar. É Jéssica Kunzler. 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 Aí, ó, não vai ser tão difícil de achar, porque eu acho que assim só deve ter uma ali também. Play, pause. O meu é @espelho rítmico. Espelho rítmico. Isso. Legal, show de bola. Meninas, parabéns, sucesso total, foi um prazer falar com vocês. Você que tá aí em casa, não esquece de seguir o perfil delas, não esquece de compartilhar o perfil delas. Eu tenho aqui 2 presentinhos pra vocês, nossa eco bag, nossos copos pra vocês. Muitas graças. Tá? Nosso copinho do DNA, vocês já devem ter visto aí, né? DNA, pra quem não sabe o que é o DNA do negócio, volta lá no vídeo do Salomão que ele diz o que é, tá? Ou pesquisa lá nos nossos conteúdos, lá em txm.methods, txm-methods.com, tá? Acompanhem os nossos conteúdos, sigam as meninas, sigam o projeto, invistam, se possível, no projeto delas e fiquem bem. Muito obrigado, meninas. Um prazer imenso estar falando com vocês. Obrigado, Sebrae Hub, Sebrae SC. Fiquem bem e sigam o nosso podcast aqui no YouTube, TXM Business, e o nosso @ lá no Instagram, txm.methods. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu!